A carência de vacinas no Brasil hoje tem uma explicação genuinamente política. O governo Bolsonaro não acreditava na pandemia coronavírus. Acreditava ser sensacionalismo da imprensa. Mas a pressão descomunal dos fatos, o número de mortos que já ultrapassa 230 mil brasileiros e uma mudança significativa na esfera política, obrigou o governo a mudar e a realizar, à sua maneira, a vacinação. Para se proteger do impeachment, Bolsonaro foi obrigado a se submeter a alianças com os partidos do Centrão que querem o combate à Covid-19 e querem ter boas relações com a China e com a Rússia. Contra sua vontade, Bolsonaro faz um giro e passa a comprar vacinas da China, além de abrir a telefonia celular brasileira à tecnologia chinesa 5G, antes vetada. Além disso, muda as regras sanitárias rapidamente para permitir a entrada da vacina russa Sputnik V. Quando as vacinas estiverem, por fim, nas mãos do estatal Sistema Único de Saúde, com enorme capilaridade e grande qualificação internacional, finalmente, os brasileiros, pelas vias tortas, poderão ter condições de se proteger do vírus. Enquanto isso, o descaso, a carência, a demora, o desrespeito são formas políticas de um genocídio programado. E é o presidente que tem responsabilidade em tudo isso. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas da Telesur, do programa Latitude Brasil. Estamos aqui mais uma vez para tratar de um tema altamente relevante, decisivo e muito trágico no momento brasileiro, que é a luta contra o Covid, mas especialmente o foco na questão das vacinas, propriamente da carência das vacinas. As vacinas começaram a chegar, o povo brasileiro começou a ser vacinado, apesar da oposição do presidente Bolsonaro a tudo isso, na sua postura negativista, mas agora o que se trata é de encontrar o ritmo para, mais rapidamente possível, proteger o povo brasileiro, vacinando 150 milhões de brasileiros contra essa peste. Nosso convidado de hoje é o Dr. Reinaldo Guimarães. Ele é professor de Bioética e Ética Aplicada à Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também é vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco, a quem dou as boas-vindas e agradeço muito pela sua presença aqui em Telesur. Prazer é meu, Beto. Prazer muito grande falar com a Telesur. Doutor Reinaldo, diante dessa tragédia, pelo menos uma notícia que poderia ser considerada relativamente alvissareira agora, a vacinação começou e agora vem uma notícia realmente positiva, que é uma mudança de postura, ainda que tardia, dramática, dolorosa, mas uma mudança de postura positiva da Anvisa, aceitando outras vacinas, inclusive a Sputnik da Rússia, a Moderna dos Estados Unidos, a outra vacina da Índia, além das chinesa e da AstraZeneca, que já estão sendo utilizadas no Brasil. Como é que o senhor avalia essa mudança de postura politicamente e tecnicamente falando da Anvisa? Beto, antes de entrar no tema das vacinas, você me permite, eu preciso fazer aqui um agradecimento público à generosíssima doação de oxigênio feita pelo governo venezuelano e pelas centrais sindicais venezuelanas, em contato com as nossas centrais sindicais, nesse momento tão difícil que a cidade de Manaus está enfrentando. Fica registrado esse agradecimento aqui. Muito bem. Bom, essa questão das vacinas, não é? Há um problema global nas vacinas, evidentemente, isso já está claro, né? Há um excesso enorme de demanda em relação à oferta de vacinas, todas elas. Não são só os países em desenvolvimento que estão com carência de vacinas. A União Europeia, a Alemanha, a Espanha,
Portugal, todos eles estão reclamando que vacinas já contratadas e pagas não estão sendo fornecidas segundo o cronograma dos respectivos contratos. Isso gera, evidentemente, uma dificuldade muito grande. Países que estavam ou que têm uma diplomacia ativa e altiva, não é? Eles conseguem, digamos, utilizar esta ferramenta, que é uma ferramenta essencial em situações como a que estamos vivendo, não é? A diplomacia, se tivéssemos uma boa diplomacia, poderíamos estar negociando com a Índia e com a China, que são os dois fornecedores das duas principais vacinas que estão sendo, que foram compradas pelo Brasil. No entanto, isso encontrou uma dificuldade, porque a diplomacia brasileira ela passou todo o ano de 2020 atacando o governo chinês, atacando o povo chinês, fazendo com que a Índia, que promoveu uma reunião junto com a África do Sul na Organização Mundial de Comércio, que tentava fazer com que houvesse um licenciamento compulsório de todas as vacinas contra a Covid, o Brasil, ao invés de se aliar, né, aos países em desenvolvimento, que é o seu lugar, resolveu se aliar ao presidente Trump e aos países ricos, aos países detentores de patentes. Isso faz com que a nossa posição na utilização da ferramenta diplomática fique muito prejudicada. Mas eu concordo com você que houve uma mudança de posição. Houve uma mudança de posição para evitar uma tragédia ainda maior, não é? Com relação à nossa agência de regulação sanitária, a Anvisa, que é um órgão de muito prestígio, inclusive internacional, o que estava sobre a mesa era uma determinação de que a autorização para o uso emergencial de vacinas, não para o registro definitivo, mas para que o uso emergencial de vacinas, ela fosse concedido apenas para aquelas vacinas que tivessem feito testes clínicos no Brasil, né? Isso impedia, por exemplo, que a vacina Sputnik V russa, que a vacina da Moderna e outras, eventualmente, elas pudessem ter essa autorização de uso emergencial. Foi isso que a Anvisa, ontem, decidiu, digamos, afastar essa exigência, né, em função de uma situação emergencial. E eu creio que, ao menos, a vacina Sputnik V ela seja rapidamente incorporada nas vacinas brasileiras, na campanha brasileira contra a Covid. Isso aí poderia nos dar uma esperança de que um país que tem um SUS, que é uma ferramenta muito importante, com muita capilaridade, se tiver combustível, ele pode atuar até de forma, digamos, muito satisfatória na vacinação do nosso povo. Seria assim? Sem dúvida. Nós temos o SUS há 47... O SUS é muito mais antigo ainda que o SUS tem 30 anos, mas já há 47 anos que o Ministério da Saúde criou, não é, um Programa Nacional de Imunizações, que foi responsável por inúmeras campanhas nacionais, e tem uma capacidade de fazer isso com competência que é enorme, reconhecida internacionalmente. Agora, por um lado, né, houve um certo desmonte do Ministério da Saúde, onde o titular da pasta, que é um general da ativa, não tem muita intimidade com, digamos, assuntos sanitários, com os assuntos de saúde, não é? Então, isso fez com que a campanha nacional começasse um pouco, digamos, desorganizada. Mas eu creio que com a chegada das vacinas, né, de mais vacinas ainda, hoje mesmo chegaram quase 6 mil litros de IFAs, não é? De princípios ativos da China para o Instituto Butantan.
e vão chegar proximamente, já estão sendo embarcados, também litros de IFAs para a vacina AstraZeneca Oxford da Fundação Oswaldo Cruz, eu creio que isso vai crescer de uma maneira adequada. Se tivermos ainda novas vacinas complementando essa base grande de doses que já foram contratadas e que não foram entregues ainda, porque há como eu já mencionei, há um desequilíbrio grande entre oferta e demanda, nós poderemos fazer uma campanha de vacinação bastante boa. Nós temos aí uma situação em que o Brasil não conseguiu completar o ciclo completo de produção. A que o senhor atribui isso? O que se deve à não existência de um desenvolvimento pleno da nossa indústria química de base, um certo grau de dependência? O que faltou para o Brasil, que é um país que produz até aviões, tivesse também capacidade de produzir integralmente as suas vacinas? Olha, nós temos no Brasil uma situação muito peculiar no mundo do desenvolvimento. Nós temos dois institutos, que é o Instituto Butantan em São Paulo e a Biomanguinhos na Fundação Oswaldo Cruz, que são responsáveis há muitos anos, por grande parte, não é, das vacinas que compõem a cesta de vacinas do Sistema Único de Saúde. E o mecanismo pelo qual esses dois institutos puderam, até hoje, não é, funcionar adequadamente, foi um mecanismo de associar a compra de vacinas para o Ministério da Saúde, para as campanhas nacionais, associar a transferência das tecnologias das vacinas que estão sendo compradas. Não é? Isso está acontecendo também na Coronavac, né? E isso está acontecendo também na vacina de Oxford. Né? Agora, o que está acontecendo hoje no mundo, não é que todo mundo está dependendo de insumos farmacêuticos ativos, inclusive para vacinas, da China e também, em menor grau, um pouco da Índia, não é só o Brasil. Né? Os americanos também compram insumos ativos da China. Né? No Brasil, nós tínhamos uma indústria farmoquímica, que é a indústria que produz insumos farmacêuticos ativos, muito mais vigorosa do que temos hoje. O que aconteceu? O que aconteceu é que, no início da década de 90, houve uma abertura comercial extremamente irresponsável, do meu ponto de vista, que fez com que os produtos farmoquímicos brasileiros não tivessem mais condições de competir com, naquela época, já a China e, principalmente, naquela época, a Índia, podiam cobrar. A mão de obra lá era muito mais barata, não é? Então, não deu para competir. Então, a maior parte das farmoquímicas brasileiras, ao longo de meados dos anos 90 para cá, fechou. Nós temos Isso se refere ao período em que coincidiu com a era da privataria, em que exatamente. Um monte da indústria estatal brasileira, enfim, da própria economia brasileira. Os governos Collor, não é? E que foi seguido pelo governo de Fernando Henrique. Não é? Eles promoveram essa abertura comercial completamente irresponsável, não é? Sem nenhuma garantia, sem nenhuma proteção. Exatamente o oposto, não é? O que a Índia e a China fizeram. Em 94, foram celebrados os acordos TRIPS, não é? Que homogeneizaram, harmonizaram a política de propriedade intelectual em todo o mundo. Ok, os acordos TRIPS, por pressão dos países em desenvolvimento à época, eles conseguiram que o TRIPS ele concedesse até 10 anos para que as indústrias dos países em desenvolvimento pudessem se adaptar às novas regras de proteção da propriedade intelectual. A China fez isso. Não é? A China só entrou para a Organização Mundial de Comércio em 2001. A Índia aproveitou os 10 anos, a Índia só se adequou
A indústria indiana só se adequou às normas da TRIPS em 2005. Né? O que aconteceu no Brasil? O TRIPS é de 94, 1994. O Brasil, 2 anos depois, ainda governo Fernando Henrique, né, fez uma lei de patentes que abraçou integralmente as regras restritivas de propriedade intelectual da TRIPS e colocou ainda mais regras restritivas para a indústria brasileira. Era a época onde vicejava o neoliberalismo, onde vicejavam políticas ultraliberais. Isso, com a nossa farmacêutica, ela quase matou. A nossa indústria farmacêutica, ela encontrou uma saída, não é, no campo dos genéricos, dos medicamentos genéricos, e ela se fortaleceu muito a partir dos genéricos. Mas não existe genérico de vacina. Não existe genérico de vacina. Então, nós estamos com esse problema. Nós estamos tendo hoje uma revolução nas vacinas. Né? Nós temos hoje tido novas tecnologias para vacinas. E Butantan e Biomanguinhos, não é? Eles vão ter que se adaptar a isso. Eles vão ter que se capacitar nessas novas tecnologias de vacina. Aliás, a vacina da Oxford, da AstraZeneca, ela usa uma tecnologia muito nova, que é de vetor viral. Não é? E isso já é uma possibilidade de avanço, de aprender a fazer. O quadro geral, eu creio que é esse. Muito bem. Nós vamos fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa com o Dr. Reinaldo Guimarães, que é professor de Bioética e Ética Aplicada à Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e voltamos já já conversando em torno de carências da vacina em pleno combate ao coronavírus, que no Brasil já levou mais de 220 mil vidas. Já já voltamos. Latitude Brasil está de volta, hoje conversando sobre o tema carência das vacinas, aqui no gigante da América do Sul, o Brasil, que já tem mais de 220 mil mortos e ainda não tem vacina suficiente para vacinar, como a maioria dos países, 150 milhões de habitantes no nosso caso. Nossa conversa com o Dr. Reinaldo Guimarães, que é professor de Bioética e Ética Aplicada à Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dr. Reinaldo, nós poderíamos dizer que esse atraso do ano passado, negando a pandemia, inclusive agora com a própria Procuradoria-Geral da República fazendo uma abertura de processo em relação a uma notícia-crime contra o presidente da República por irresponsabilidade, por não tomar as medidas adequadas do combate à pandemia. Isso poderia levar a uma situação de, inclusive, responsabilização do presidente da República? Olha, eu acho que a atitude da Procuradoria-Geral da República é correta. Não é? Na verdade, tudo indica que o presidente da República, ele, se não por vontade, não é? Mas ao menos por culpabilidade, ele cometeu crimes de responsabilidade para um presidente, não é? E acho que, enfim, se isso prosperar do ponto de vista jurídico, acho que pode ser um avanço. Agora, tenho dúvidas se isso prosperará ou não, na medida em que nós temos hoje um Congresso muito, digamos, alinhado ao presidente, com uma oposição ainda muito fraca, não é? E temos um clima no Brasil onde as oposições não conseguiram se organizar de uma maneira importante, não é? Para combater esses crimes de responsabilidade. De modo que eu acho importante a iniciativa, espero que ela prospere, mas tenho dúvidas se ela efetivamente chegará a algum objetivo. Um país tão grande,
com a população tão grande a ser vacinada também, a questão da logística é central, fatal. O senhor já mencionou aí o papel do governo da Venezuela fornecendo oxigênio para uma Manaus asfixiada. Mas o presidente Maduro conseguiu ter capacidade de logística, apesar das sanções, e salvar vidas em Manaus. O que nos faltou? O que deveria ser feito? Se o senhor estivesse no comando da logística do Ministério da Saúde, o que faria agora, doutor Reinaldo? Olha, Beto, não é um problema de logística, não é? O Sistema Único de Saúde, talvez a principal característica dele é a sua capilaridade. Ele está presente nos 5.500 municípios brasileiros. O problema está em outro lugar. Na verdade, 10 dias antes da crise do oxigênio em Manaus acontecer, o Ministério da Saúde foi avisado disso, não é? E poucos dias, não fez nada, e poucos dias antes, o ministro da Saúde foi a Manaus, não para tratar desse problema, que era o problema grave, agudo, mas para receitar cloroquina, hidroxicloroquina, outros tratamentos que a gente sabe que são inócuos. Então, o problema está, ou esteve, não é? Não é na logística, mas sim na incapacidade, né, de se fazer uma gestão minimamente racional, né, no campo da saúde. Né? Foi incúria, né? Foi desleixo por parte das autoridades federais de saúde. Isso é que levou a Manaus o que aconteceu por lá. Tudo indica que, por imposição dos fatos, vetos políticos sobre a Anvisa estão sendo retirados. Seria possível imaginar também que, por exemplo, outras vacinas que estão em fase de teste, como a Soberana de Cuba, viessem a ser mais tarde incorporadas ao coquetel de vacinas que podem servir e salvar o povo brasileiro? Veja bem, eu vou insistir nisso. O que foi retirado por parte da Anvisa é a necessidade, não é, de um teste clínico realizado no Brasil para aquelas vacinas, né, que já fizeram testes clínicos, já têm resultados positivos desses testes clínicos completos. Não é? Se quiserem vir para cá, mesmo que não tenham feito testes clínicos aqui, elas serão emergencialmente autorizadas a serem colocadas. É apenas isso. A vacina cubana, ela ainda está, até onde eu esteja informado, ela ainda está realizando testes clínicos em vários lugares do mundo. Se não me engano, no Irã é um dos sítios onde ela está trabalhando. Não é? Outras vacinas também estão ainda em desenvolvimento. Não é? Essas vacinas precisarão, primeiro, terminar aquilo que se chama da fase 3, que é a fase do teste clínico que estabelece uma eficácia. Né? Se terminarem e essa eficácia for comprovada, elas poderão reivindicar à Anvisa uma autorização para uso emergencial, mesmo que não tenham feito testes clínicos aqui no Brasil. Apesar da postura negacionista anterior do presidente Bolsonaro, ele agora está aparecendo de máscara e o novo Congresso definiu que é preciso vacinar, vacinar e vacinar, como foi parte do discurso de posse da nova mesa da Câmara. Isso lhe dá alguma maior otimismo, apesar de 220 mil mortos, ou seja, o risco ainda é muito grande, mas o senhor acha que é possível recuperar o terreno perdido? Recuperar os mortos ainda não chegamos lá, não é? E essa dor continuará. Agora, o que é possível, não é fazer com que, chegando vacinas, a campanha nacional de imunização possa aumentar a sua velocidade de funcionamento. E tenha certeza, se ela consegue aumentar essa velocidade, ela vai chegar em todo o Brasil. O Programa Nacional de Imunizações, há vários anos, cada ano, imuniza 80 milhões de pessoas com a vacina contra a influenza sazonal.
todos os anos fazem isso, principalmente nos idosos. Não é? Então, nós temos essa competência. O que está faltando é vacina, e faltou bastante, espero que tenha diminuído agora, organização por parte do órgão federal, que devia coordenar essa campanha nacional. Ou seja, a ferramenta do SUS é uma conquista da cidadania e da nação brasileira muito efetiva. Não tem dúvida. Se não fosse o SUS, a tragédia brasileira teria sido muito maior. Muito maior. Não se iluda a esse respeito. Doutor Reinaldo Guimarães, muito obrigado pela sua presença aqui em Telesur, professor de Bioética e Ética Aplicada à Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nossos agradecimentos pela sua presença. Beto, quem agradece sou eu. Longa vida, Telesur. Longa vida à República Bolivariana da Venezuela. Estamos solidários, sempre. Um grande abraço. Muito obrigado, aquele abraço. A vocês de casa que nos acompanharam, obrigado pela atenção. Até o próximo Latitude Brasil.